O Cruzeiro aí, ele tem feito alguns jogos onde ele joga bem o primeiro tempo, joga bem o segundo, alguns momentos. O time está oscilando, a gente já está em junho. E por que o time não consegue render mais com o elenco apontado por nós como um dos melhores do país? O que está faltando para um desempenho melhor, para o time ficar mais estável e passar mais confiança também para o próprio torcedor do Cruzeiro? Bom, vamos analisar o jogo, né? Eu penso que o Cruzeiro perdeu porque a Chapecoense jogou melhor o jogo. Definiu no setor onde se define a maioria dos jogos, que é o setor de meio campo, uma superioridade. Desde o início do primeiro tempo, né? A gente abriu mão de um volante do meio campo, porque na nossa avaliação nós podíamos fazer isso. E mantivemos uma coerência na escolha, mas não funcionou a nossa escolha. E quando vários jogadores não vão bem individualmente, eu sempre falo que o culpado é o treinador e as escolhas que o treinador fez. Porque se nós olharmos do outro lado, nós vamos ver que a maioria dos jogadores foram bem. Então não podem os nossos jogadores serem ruins e os jogadores dos outros serem tão bons. Como é a análise que você olha no jogo de hoje, tecnicamente falando. E foi isso que eu disse aos jogadores lá dentro do vestiário. Essa é a parte do técnico, essa é a minha parte, essa é a minha responsabilidade. Então, como as escolhas, né, sempre são do técnico, eu saí do jogo da quinta-feira com uma ideia de que era possível repetir a formação aqui, tirando um jogador de meio, colocando um jogador um pouquinho mais agudo, como fizemos na parte decisiva do jogo de quinta. Mas as coisas não funcionaram bem. Eles fecharam bem os lados, as laterais. Nós tivemos muita dificuldade de criação por dentro do campo, na zona central do campo. E saíram na frente, que é uma boa vantagem. Acho que até já tinha havido uma penalidade máxima a favor deles, na minha opinião, que o juiz não marcou. Tomamos um gol de jogada que sabíamos que tínhamos que marcar bem, descuidamos, ficamos muito preocupados com a bola da área, que sempre foi uma bola perigosa da lateral, descuidamos a bola curta. Eles levantaram bem, tomamos o gol. E voltamos para o segundo tempo com alterações que deram um poder ofensivo maior para a equipe, mas num dos primeiros lances tomamos o segundo gol, né? E isso praticamente decretou o resultado do jogo. A gente tentou, a gente criou, acho que até tivemos penalidade máxima a favor, da mesma maneira como eles tiveram no primeiro tempo, mas nos faltou agora, aí sim, uma melhor organização de equipe para saber conviver com esse momento de pressão de um 0-2 contra, com o torcedor já mais impaciente, né, cobrando dos jogadores, cobrando do treinador, o que é justo, tá? Então a gente fica chateado com a oportunidade que nós desperdiçamos, mas terminamos o jogo muito conscientes de que não merecemos um resultado diferente do que o jogo apresentou no final. Mas, na sua opinião, não se tratando apenas em matéria de resultado, mas assim, de matéria de desempenho, você acha que o Cruzeiro poderia estar tendo um desempenho melhor a essa altura? Eu acho que a equipe teve um bom desempenho em Santos, eu acho que a equipe teve um bom desempenho contra o São Paulo, que era um jogo duro. A equipe teve um bom desempenho, aliás, um excelente desempenho no segundo tempo em Recife, contra o Sport, merecia ter vencido, né? Mas, às vezes, você não consegue fazer. Acho que nós estamos dentro da normalidade. Podemos melhorar com os retornos de alguns jogadores importantes? Acho que podemos, né? Porque eles são peça-chave em algumas situações de criação de jogada, principalmente. E quando você não cria bem, as coisas se refletem em outros setores também, né? Então, acho que podemos melhorar, logicamente que podemos melhorar, mas estamos trabalhando para isso. Mano, você citou aí jogos todos bons fora de casa. E mais um ano, começa um Campeonato Brasileiro, e você na sexta-feira até usou propor o jogo, que é o termo da moda.
mas o Cruzeiro tem muita dificuldade para criar contra determinados adversários, jogando aqui no Mineirão para fazer um jogo de criação, para ter muitas oportunidades. Você disse aí, quando os jogadores não podem ser ruins o suficiente, que a culpa, nesse caso, é do técnico. Mas não são vários jogos em que esses jogadores não rendem o suficiente que se espera de um elenco como o Cruzeiro? Onde está a culpa, então? Eu discordo sobre vários jogos, né? Respeito a opinião de quem tem uma opinião diferente, mas eu discordo. O Cruzeiro hoje poderia ser líder do Campeonato Brasileiro se vencesse a Chapecoense. E se tivesse feito um jogo melhor, poderia vencer. As dificuldades que nós temos para atacar quando se espera, ou quando nos espera mais atrás, a mesma dificuldade que o São Paulo teve com a gente no Morumbi, e aí nós ganhamos de 2-0. Que o Santos, que é um time extremamente ofensivo, teve dificuldade de criar na Vila, porque nós esperamos e saímos no contra-ataque. Todos têm no futebol brasileiro, com raríssimas exceções, né? Porque é mais difícil criar quando o adversário baixa suas linhas e espera mais. É muito mais difícil. Aí exige aquilo que as nossas equipes ainda não têm. E que vocês acham que 6 meses é o suficiente, mas não é, para dar para a maioria delas, né, uma capacidade de organização tal que já saiba conviver com todos os momentos de dificuldade. E nessa hora, falta alguma coisa. O Ábila é o artilheiro do Cruzeiro no ano. Em jogos de competições oficiais é até mais que o Rafael Sobis. Marcou 11 gols. E a todo instante você tenta uma nova opção que não seja o Ábila. Em alguns jogos ele até começou. E quando ele entra, ele dá uma profundidade maior para esse time do Cruzeiro. Você pensa que é mais fácil tentar criar para um goleador, para um finalizador, ou tentar outras formas que não vem surtindo tanto efeito assim em termos de criação, em termos de gols, que não são gols tão feitos assim? O Cruzeiro não tem um alto número de gols nesta temporada 2017, principalmente agora que o nível dos adversários foi aumentando. É de se pensar e se avaliar, né? Até um momento funcionou bem, de outro momento parou de funcionar. A equipe precisa fazer as suas escolhas e encontrar suas soluções, hora com Ábila, hora sem Ábila. Eu penso que individualizar nessa hora, como eu disse que individualmente também não ia fazer a avaliação dos jogadores e não achava justo, porque taticamente a equipe não foi bem, querer achar também que individualmente alguém vai solucionar os problemas quando você taticamente tem outros, aí é um raciocínio um pouco do momento. Mas eu também entendo, a equipe não fez gol, o centroavante não estava lá. Nós saímos de um jogo forte na quinta-feira, certamente a equipe não fez a recuperação adequada para jogar o jogo, não conseguiu, visivelmente, né? Nós tínhamos o desgaste do acúmulo, nós fizemos aí um jogo contra o Sport Recife na ilha, nós fizemos um jogo na sequência contra o Santos, nós fizemos um outro jogo em Chapecó, né? E você vai dizer, mas o adversário também jogou na quinta-feira, mas antes disso ele jogou 2 jogos em casa. Então, a recuperação, aparentemente, deles foi melhor do que a nossa. Nós sofremos um pouco mais. Então, qual é a minha ideia tática para um jogo onde eu sabia que a equipe fisicamente ia sofrer mais? Aproximar um pouco mais a equipe e dar passes mais curtos e mais seguros. Se funcionou, não funcionou. Mas essa era a ideia. Ô, Mano, essa dificuldade, às vezes, na criação, passa também nos pés do Thiago Neves, que foi vaiado, inclusive, pela torcida. Hoje, pela primeira vez, eu vi as vaias para o Thiago Neves. Como você avalia, inclusive, essas vaias para o jogador? Acho que todas as vaias que a gente recebeu hoje foram justas, né? Não temos que reclamar do torcedor do Cruzeiro. Ele veio ao Mineirão, até pedimos que ele viesse na quinta-feira pós-jogo em Chapecó. Ele esperava uma atuação melhor da equipe, a equipe não correspondeu às expectativas dele e ele nos vaiou por isso. E é justo, né? É o mesmo torcedor que nos aplaude quando a gente vai bem, joga bem e vence. Mano, na última entrevista coletiva contra a equipe da Chapecoense, você falou que o Ezequiel poderia voltar e o Robinho também. Robinho voltou, você segurou o Ezequiel. E no jogo de hoje, o Hudson não foi bem na direita e o Leno também não foi bem. Para quinta-feira contra o Bahia, o Ezequiel pode voltar ou ainda não?
Pois é, a gente não quis voltar os dois jogadores ao mesmo tempo, porque o período que ambos ficaram fora é um período muito grande, de 80 dias, 60 dias, né? Então achávamos temeroso voltar com os dois jogadores. Deixamos Robinho para entrar nos últimos 30, que era uma ideia desde o início de planejamento de jogo. Mas você vê, né? Nos jogos anteriores nós tivemos alguma dificuldade de marcação do lado e o Woods foi para lá e resolveu o problema. Mas hoje não resolveu, a bola entrou, a bola foi longa, sempre foi uma bola longa nas costas, né? Uma bola que nos tirou a tranquilidade, porque aí perdemos a confiança, não conseguimos mais pressionar na frente porque ficamos distantes. Quando você começa a sofrer, a tranquilidade vai embora, a confiança vai embora, você não consegue fazer uma coisa bem feita, né? Isso é mérito do adversário. O adversário trabalhou visivelmente com algumas propostas bem definidas, né? Toda vez que tentamos apertar, a bola voltou no goleiro, o goleiro tem uma reposição excelente, com bola longa nas costas, né? Quase que não errou nenhuma bola. E isso é mérito do lado de lá, né? Que a gente enxerga e passou pelas dificuldades que a gente teve no jogo, né? Então, assim, a questão não é individual. A gente tem que ter a ideia clara de que a questão foi coletiva. Ô, mano, fica um sentimento de frustração da torcida porque o time entrou em campo com possibilidade de sair como líder do campeonato. Isso ocorre com o adversário que saiu vitorioso na partida de hoje. Mas, diante de vaias, de cobrança da torcida, depois da partida, a gente viu o grupo de jogadores se unindo em campo, né, antes de deixar o gramado. E, aparentemente, o técnico demorou um pouquinho mais para vir para a coletiva. Foi uma conversa mais longa, também com base nessas situações, mano? A gente analisou bem os lances antes de conversar com os jogadores, de fazer o fechamento final. Hoje, às vezes, nós fizemos o fechamento antes do banho dos jogadores, hoje fizemos depois, exatamente para os ânimos, né, ficarem mais perto da razão, para a gente saber entender bem e seguir com passos à frente que apontem para a solução dos problemas que a gente tem. O futebol é assim, a expectativa era essa mesmo, então tudo que o torcedor sente de frustração, nós também sentimos, e ele reage de outra maneira porque a gente é profissional. A gente fica tão triste como ele, mas a gente não pode chegar no vestiário agora e destruir tudo que a gente vem construindo, até porque isso não resolve nada. A gente já tem que mirar a quinta-feira que vem, que é o nosso próximo jogo rápido, né, pelo Brasileiro, contra o Bahia em Salvador, e dar a tranquilidade aos jogadores para fazer uma leitura correta do que aconteceu. Se nós não enxergarmos direito aquilo que não fizemos ou que fizemos, é mais difícil a retomada na quinta-feira. Se enxergarmos bem, entendermos bem, vamos estar preparados para quinta-feira responder fora de casa aquilo que não conseguimos fazer em casa. Mano, o Cruzeiro vinha de uma vitória numa condição muito difícil, né, que é vencer o Santos na Vila. Chega no Mineirão com a possibilidade de ser o líder do campeonato, mesmo ainda no início, e acaba sendo derrotado. Dá para dimensionar o tamanho realmente da frustração com esse resultado hoje? Olha, quando você conquista uma vitória como nós conseguimos em Santos, é como se você tivesse conquistado 3 pontos para colocar na poupança de um campeonato muito duro. Mas só vale essa poupança se na tua casa tu vem e confirma aquilo que nós não conseguimos fazer. Esse é o tamanho da frustração. Não tem terra arrasada, não tem nada que não seja de um jogo de futebol que a gente não conseguiu fazer bem e que o adversário fez melhor que a gente.